Olha só, celebrar a vida da igreja é a gente compreender seus ensinamentos. E como peregrinos, a gente é chamado a viver e testemunhar esse amor aos irmãos. Então vamos aprofundar um pouquinho a nossa caminhada no nosso quadro Fé e Vida de hoje. E hoje muitas comunidades começam um tríduo preparatório, celebrativo para a festa de Corpus Christi, do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando assim esse grande mistério da Eucaristia, a presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados. É tempo então de renovar a nossa fé, lembrar a nossa primeira comunhão, catequista da nossa primeira Eucaristia, e para que a nossa adoração seja compromisso de fraternidade, nós vamos refletir um pouco sobre essa festa que vamos celebrar na próxima quinta-feira. E o missionário redentorista, meu querido confrade, diácono Tiago Ceará, está se preparando para a sua ordenação sacerdotal em agosto. Ele que trabalha na pastoral do Santuário de Aparecida, vocês o conhecem aqui da TV, das celebrações, é quem vai nos ajudar e é muito bem-vindo entre nós. Bom dia, meu querido. Bom dia, irmão Alain, Letícia, todos aqueles que nos acompanham aí na família dos devotos. Uma alegria estar aqui neste momento tão especial, né? Nesta segunda-feira, como o senhor disse, né, irmão? Iniciando então este tríduo preparatório aí para a grande solenidade de Corpus Christi. E, Diácono, eu queria que o senhor começasse, a gente começar explicando, né? O que significa a gente afirmar, então, que Jesus está presente na Eucaristia? Justamente, né? Nós recordamos o Evangelho de São João, sobretudo, né? Quando Jesus afirma, eu sou o pão vivo descido do céu. É a espiritualidade que brota da palavra de Deus, né? Segundo o Evangelho de São João. E compreender, então, que Jesus está presente realmente na Eucaristia é para nós cristãos, né? Na nossa vivência comunitária de igreja, uma grande dádiva, um grande dom que Deus nos dá, né? Jesus é o alimento, né? O próprio Jesus já disse, né? Eu sou o pão vivo descido do céu. Então, é o alimento que nos alimenta na longa caminhada cristã que nós temos na igreja, né? Uma matéria tão simples, né? Farinha, pouco de água, quer dizer, Jesus utiliza-se daquilo que era muito comum no contexto da sua época, um alimento muito natural, né? Um alimento muito comum, né? Naquela realidade em que Jesus vivia. E ele se utiliza disso para dizer assim, olha, agora eu estou presente neste alimento, eu estou presente no cotidiano da vida de vocês. Então vocês são chamados a se alimentarem de mim, que sou o pão vivo, aquele que foi o enviado de Deus para nós, né? A plena revelação de Deus para nós, que é o próprio Jesus. É muito interessante conversar disso, pensar nisso, que é o alimento dos viajantes, é o alimento dos caminheiros, Deus que quis permanecer conosco. Eu gosto muito daquela música do nosso confrade, também o Padre Pelaquim. O Brasil todo canta e talvez nem saibam que é dele, mas o corpo que era dele eu comerei agora, a vida que era dele eu viverei, o sonho que era dele. E ali o Pelaquim diz, a farinha molhada na água é o pão. A farinha molhada na fé Exatamente. É Jesus. Por isso que a gente diz que é um mistério de fé, diácono. É um mistério de fé, irmão, né? Como o senhor bem disse, aos nossos olhos humanos, né? É um pouco de pão, né? Que nós temos ali na Eucaristia, mas o milagre da fé nos faz ir além na nossa compreensão humana e também cristã. É reconhecer que naquele pedaço de pão está a presença real do próprio Jesus. E é o alimento, né? Assim como o alimento que nós nos alimentamos no dia a dia da vida para o nosso sustento, para a manutenção do nosso corpo, a Eucaristia alimenta, a Eucaristia nos sustenta na grande caminhada cristã, que não é fácil, tem os seus altos e baixos, né? Somos humanos, temos diversos problemas do dia a dia. Buscar a Eucaristia é buscar ter os mesmos sentimentos que Jesus, como nos recorda o apóstolo Paulo, né? E a vida é isso, né? Altos e baixos, alegrias, tristezas, mas confiar sempre na graça de Deus e nos alimentarmos dele através da Eucaristia. E buscar a Eucaristia, participar sempre da celebração, transforma a vida. Com certeza, traz todo o diferencial, né? Nós sempre recordamos que o que seria de nós sem a participação comunitária, né? Não basta ser batizado, não basta receber os sacramentos, de repente
apareceu na igreja para receber a primeira comunhão, a crisma, os casais também na vida matrimonial, mas depois, se sumirmos a igreja, qual o sentido que nós temos? Então, a participação na vida da igreja é justamente este compromisso que nós temos a partir da Eucaristia. Comungar de Jesus eucarístico é se comprometer com a participação na vida da igreja, que somos nós. A igreja, claro, não é só o templo é o lugar o qual nós utilizamos para nos reunirmos. Mas a igreja viva somos cada um de nós, continuadores do Cristo. Não adianta também ficar só em casa, rezando, não adianta ficar só em casa. Ali para você, não. Precisa da participação em comunidade. Exatamente. Um grande momento que nós tivemos essa experiência, de ficar mais em casa, participando, foi na pandemia, E depois da pandemia veio o grande questionamento. E agora? Continuar aí só pelos meios de comunicação, participando da Eucaristia? Não. Agora é tempo de voltar para a igreja, participar da minha comunidade cristã e me doar também. A Eucaristia não é só aquele compromisso que aos domingos, sobretudo, eu vou à minha paróquia, participo lá e pronto. Não, é participar ativamente, ser catequista, ministro, coroinha, é formar e deixar-se formar pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja. São duas questões muito importantes, essa que a Letícia traz, da transformação que a Eucaristia gera em nós. São Paulo já vai dizer isso, Você estava citando São Paulo, diácono. Se eu comungo e não me transformo, tem alguma coisa errada aí acontecendo, não é? E depois esse aspecto também da comunidade. A gente vai lembrar das missões redentoristas nossas, Viver e crescer em comunidade. Aliás, um abraço para São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, está participando da graça da terceira fase das Santas Missões Populares Redentoristas. E a missão vem reafirmar isso. Viver e crescer em comunidade. É por isso mesmo que a gente celebra a festa de Corpus Christi com essas procissões, reunindo a comunidade, reunindo as paróquias. É por essa motivação, diácono? Exatamente, irmão. Aqui no Brasil, sobretudo, estava lendo um pouquinho, preparando este encontro nosso aqui. No Brasil, nós recebemos uma grande influência portuguesa, justamente deste compromisso e dessa bonita atitude na solenidade de Corpus Christi de enfeitar as nossas ruas, nos prepararmos, fazermos belas procissões. E como é rico isso, nós acompanhamos aí, presenciamos, claro, em muitos lugares e também vemos fotografias, vídeos, as pessoas se dedicam, Muito mais do que fazer belos tapetes, é a expressão de fé de uma comunidade cristã, Então ali são desenhos eucarísticos, das pastorais e depois nós, enquanto comunidade, vamos então levar Jesus, comunicá-lo ao nosso mundo, à nossa sociedade. E a procissão é justamente um meio que nós temos de externar, de dizer, olha... Publicamente, esta é a nossa fé. Nós cremos em Jesus e o Jesus Eucarístico que nos alimenta no dia a dia da vida. E é belíssimo essa oportunidade que nós temos. O senhor falou então que essa solenidade tem muita influência dos portugueses, Exatamente, claro, isso. Colonizados por eles. Mas assim, o que ela recorda na Igreja do Mundo também, essa solenidade de Corpus Christi? Nos recorda justamente o nosso compromisso de fé, Recordando também um pouquinho da história, até trouxe aqui anotado, no ano de 1264, o Papa Urbano IV, então, instituiu esta grande solenidade do corpo e sangue de Cristo, E a partir daí, então, o Papa Urbano IV deu aí o compromisso de São Tomás de Aquino a compor alguns textos para nos ajudar a refletir esta grande solenidade. E daí nasce o canto, que nós tão bem expressa este compromisso. Tão sublime sacramento adoramos. E muito mais do que adorar, participamos do mistério do Cristo. E depois também, no ano de 1500, lá no Concílio de Trento, então, se colocou então essa possibilidade de nós externarmos, de nós divulgarmos a nossa fé, de testemunharmos o nosso compromisso cristão através da Eucaristia, com as procissões, com as manifestações públicas que nós temos até hoje. E isso veio pelos portugueses. Nós, na atualidade, diversas paróquias, diversos grupos pastorais se reúnem para fazer este momento tão importante da comunidade, que muito mais do que belos tapetes, que são bonitos mesmo,
mas é o quê? É o compromisso da comunidade. É a comunidade que se reúne, são pessoas que se doam e isso motiva a participação, né? Isso dá um novo ânimo para a comunidade cristã local nas mais diversas realidades. Isso é muito bonito, né, gente? Olha, eu penso que nós precisamos organizar bem essas celebrações. Eu já trabalhei em cidades onde, assim, a cidade toda, as paróquias, porque a Eucaristia é festa da unidade, a igreja vive da Eucaristia, é fonte e ápice da missão, já nos lembra o documento. Então, nas grandes capitais, não é? O ano passado eu estive lá em Belo Horizonte, no Mineirão, na festa da Torcida de Deus, olha, incrível. Então, a gente tem que fazer esse amor a Jesus, os enfeites, porque reúne as equipes e celebrar essa Quinta-feira Santa, não é um feriadão não, viu? É Quinta-feira de Corpus Christi. Viver esse dia, amar, adorar, testemunhar publicamente, porque de fato é uma celebração linda. Inclusive, esse hino que nós cantamos aqui é o hino da sequência que vai estar na liturgia dessa festa, falando do valor da Eucaristia. Que não é prêmio, né, Padre, o Diácono Tiago? Tem gente que acha que a Eucaristia é prêmio, é só para quem merece. Lá na celebração está escrito, sustento e remédio. E remédio, exatamente, né? Ali no contexto do rito da comunhão, durante toda a missa, muitas vezes os padres, né, o presidente da celebração, reza baixinho aquela fórmula, mas diz justamente isso, a Eucaristia, ela não é prêmio para aqueles que muitas vezes estão dentro da comunidade cristã, mas na sociedade, na família, deixam de testemunhar este compromisso de fé e de amor, né? Então, a Eucaristia, ela é justamente remédio. O Papa Francisco nos recordava muito sobre isso. A Eucaristia é o remédio que cura, é o remédio que vai nos regenerando pouco a pouco. Por isso, não ter medo de se aproximar da Eucaristia, né? A Eucaristia, o próprio Jesus disse, né? Tomai todos e comei. Quer dizer, então não ter medo, não ficar ali só no momento da adoração, mas é comungar, é deixar Cristo ser gerado na nossa vida para que nós possamos também ser outro Cristo no mundo, com os mesmos sentimentos dele. Perfeito. Tudo bem. Muito bom, Diácono. Muito obrigada. Amém. Pela muito participação, obrigado. por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor também esse período que a gente está vivendo. Amém. Obrigado, Letícia, irmão Alain, a todos aqueles que nos acompanharam também aí no programa Família dos Devotos. E vamos vivenciar bem esta quinta-feira na grande solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. Participe da sua comunidade cristã. Não perca essa oportunidade. Reze. Agradeça a Deus o grande dom da Eucaristia. É verdade, que beleza, viu? Muito obrigado, Diácono Tiago. Obrigado. Um abraço lá para Hortolândia, para os seus pais. Né? Amém, obrigado. Coisa boa. Que dia que é a ordenação mesmo? 8 de agosto, 8 na paróquia de agosto. Santa Luzia, em Hortolândia. Olha aí, nós Isso. vamos estar lá no Bom Jesus da Lapa, em comunhão com você, rezando por você. Amém. Mas você vai vir aqui mais vezes para Amém. partilhar dessa sua Com história certeza. vocacional Amém. conosco, viu? Obrigado. Seja viu? sempre bem-vindo. Amém. Obrigado.